E aí, fofídeos? Beleza, molecada? Tudo certo? Bora lá para mais um pouquinho de discussões sobre a matéria. Olha só, molecada, a gente falou no vídeo anterior, você lembra disso? Se não lembrar, dá uma olhada. A gente falou sobre os estados físicos da matéria. Bom, fenômenos de transformação, estados físicos, mas afinal de contas, por que é importante a gente saber entender esses fenômenos? Vamos lá, olha só que legal. Lindos, quando a gente fala de um sistema material, oh my goodness, o Lu vai começar com palavras difíceis. Não. Lindos, quando você fala de um sistema material, observa, presta atenção. O Ciência tá te aprofundando. Nos vídeos anteriores, eu estava te dando base. Agora eu vou começar a aprofundar. Portanto, vamos lá. Molecada, quando a gente fala assim, sistemas materiais, o que você tem que enxergar? Você tem que enxergar algo observável. Lembra? Num dos primeiros vídeos eu falei, a matéria, a gente consegue discutir sobre o aspecto de um sistema material, que é algo que eu posso enxergar, interage comigo diretamente, ou quando eu vou para o universo bem pequenininho, o universo do átomo. Lá a gente não enxerga tão bem assim, mas por conta de tudo que acontece no universo atômico, a gente consegue extrapolar para esse universo macroscópico. Então, para a gente entender o universo macroscópico, olha só que interessante. A gente transforma a matéria em um sistema material. O que é um sistema material? Lindos, nada mais é do que uma porção da matéria que você vai pegar e começar a observar. Como assim, Zulu? Me dá um exemplo. Te dou. Olha só. Quando a gente olha para esse copo, no momento em que eu coloco o copo em foco, esse copo passa a ser o nosso objeto de estudo. Nesse momento eu transformei ele num sistema material. E aí você vai cair naquela brincadeira que o professor faz com você. É homogêneo, heterogêneo, substância, mistura. Mas vamos entender isso melhor? Quando eu falo de um sistema material, eu estou observando esse copo. Quando eu observo esse copo, eu percebo uma fase sólida, uma fase líquida e uma fase gasosa. Lindos, pelo menos aqui eu enxergo 3 fases da matéria. Essas 3 fases, sólida, líquida e gasosa, sendo elas observáveis, eu tenho um sistema heterogêneo. Oh my goodness, Lulu, eu enxergo! Você acabou de enxergar o que é um sistema heterogêneo. E se de repente eu pego e começo a observar só a fase líquida? Essa daqui. Se você olhar só a fase líquida, a gente vai perceber apenas uma fase. Esse sistema, ele passa a ser chamado de homogêneo. Sistemas homogêneos serão aqueles que apresentam apenas uma fase. Mais de uma fase, eu tenho um sistema heterogêneo. Beleza, entendemos o que é o caráter de homogêneo ou heterogêneo de um sistema. Esse sistema, seja o homogêneo ou heterogêneo, ele pode ser constituído de uma única substância, que o seu professor lá na escola falou substâncias puras. Na verdade, quando eu falo substância, eu já estou dizendo que ela está isolada. Substância pura, a gente quase está fazendo uma redundância, porque se eu estou tratando a substância, ela já está isolada. Um sistema material, ele vai ser homogêneo ou heterogêneo. Homogêneo é aquele que apresenta uma fase só. Heterogêneo apresenta mais de uma fase. Beleza, finalizei isso? Eu tenho um sistema homogêneo constituído de uma mistura de substâncias ou uma substância isolada. Misturas de substâncias, por exemplo, eu poderia te falar da água potável, que é diferente do monóxido de hidrogênio, que a gente chama de água pura. A água potável, ela é uma mistura de substâncias, em que eu tenho H2O mais eletrólitos e outras substâncias aqui dentro. Sódio, lítio,
Ixi, lítio não. Sódio, carbonato, sulfatos, cloretos, nitratos, seja lá o que for. Mas vai estar todo mundo aqui dentro. E aí, falando nisso, eu tenho um sistema constituído de várias substâncias, mas que tem uma fase de agregação só. Oh my goodness, Lulu! Oh my goodness! É só isso de exemplo? Meu, pensa no ar atmosférico filtrado, que é o que o seu condicionador de ar faz para você. Ou de repente, sei lá, quando você está numa sala limpinha, você olha o ar e percebe que você não está enxergando nada. Mas na verdade é que o ar é um sistema homogêneo, constituído de várias substâncias. Nitrogênio, oxigênio, vapor d'água, entre outros gases. E tudo isso numa fase só. Agora, quando eu falo da substância isoladinha, olha só que legal. Eu estou comprando um cilindro de hélio. Quando você pega o cilindro de hélio, gás hélio, eu só tenho hélio lá dentro. Em tese, tá? A gente só tem hélio. Ou seja, é uma substância que a gente vai chamar de substância pura. No caso do hélio, ela é simples. Vixe, Zulu! Nas substâncias eu ainda tenho aquela parada de simples e composta. Sim, muito bem. Substâncias simples são aquelas que são constituídas por átomos de um elemento químico apenas. Substâncias compostas são aquelas que são constituídas por átomos de mais de um elemento químico. E nessa brincadeira, a gente entende o que é uma substância simples e uma substância composta. Tirando essa parte das substâncias, imagina, H2O é uma substância composta. Se eu misturar ela com NaCl, viu o que eu falei? Se eu misturar, pronto, já temos uma mistura. E aí eu tenho uma mistura constituída de pelo menos 2 componentes ou 2 substâncias. Oh my goodness, Zulu, me surge agora uma dúvida. Beleza, eu entendi um sistema homogêneo, mistura, tal, mas sistemas heterogêneos constituídos de uma única substância? Olha só, quando você fala de um sistema heterogêneo, ele vai ter mais de uma fase. Ele terá várias fases. Misturas, fica fácil de você pensar. Por exemplo, água e areia, você enxerga muito bem. Água e óleo, você enxerga muito bem. O óleo boiando em cima da água. E água com água, tipo H2O com H2O, formando 2 fases? Cara, que loucura! Não é loucura não. É só você pensar o seguinte, quando você chega lá na sua casa, vamos fazer de conta que você está com muita sede e alguém fez a magia de colocar H2O purinho no seu congelador. Você vai ter gelo de H2O. Você vai lá e coloca num campinho. Quando esse gelo de H2O começar a fundir, começar a derreter, você vai ter uma mistura de fases. Ou melhor, uma mistura de fases não. Uma coexistência de fase. Eu tenho a fase sólida em equilíbrio com a fase líquida. Lindos, se você não tinha entendido ainda, agora você acabou de entender o que é o fenômeno da fusão. Fusão é a transição do sólido para o líquido. Nesse momento coexistirão as fases sólida e líquida. Eu tenho muito sólido, pouco líquido, muito sólido, pouco líquido. Sólido, líquido, muito líquido, pouco sólido, muito líquido, pouco sólido, acabou, sobrou líquido. Transição de fase. E o mais legal nisso tudo, acontece a temperatura constante. Gente, minha marrota que eu tô passada. Ou melhor, passada. Fofídeos, nessa brincadeira acontece a mesma coisa com a vaporização também. Eu vou ter coexistências de fase. Coexistência de fase da mesma substância? Fechou. Eu tenho um sisteminha heterogêneo de uma substância só. Lindos, eu espero que tenha sido útil esse. Ele é um pouquinho mais complexo de você entender pra gente fechar tudo aqui. Sistemas materiais, eles poderão ser homogêneos ou heterogêneos. Sistemas homogêneos, no caso das misturas homogêneas, ou substâncias isoladas. Substância isolada, ela ainda pode ser simples ou composta. No caso das misturas, água potável, ar atmosférico filtrado, ligas metálicas, são exemplos de sistemas homogêneos. Sistemas heterogêneos, sangue, leite, maionese, são todos exemplos de sisteminhas heterogêneos. E quando a gente fala das transições de fase, eu ainda consigo ter um sistema heterogêneo de uma única substância. Lindos! Beijo pra você e até a próxima. Oh my goodness, Lulu, tá ficando difícil.
Cara, deixa seus comentários aqui. Se for necessário, a gente conversa um pouquinho mais a fundo. Até breve. Tchau. Por exemplo, sangue, leite, maionese. Esse eu não vou dançar. Editor, você corta esse depois, tá? Por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Brincadeira. Ah, não, eu não consigo coração. Vou ganhar um de forte, hein, cara.